Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar o seu coração nesta noite. Que nós possamos juntos adorar ao nome do Senhor Jesus sem nenhum impedimento. Amém? Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Vamos colocar as nossas vidas, os nossos corações, as nossas necessidades, talvez inquietações, alguma coisa que está aí no teu coração, na tua mente, coloque diante do Senhor. Vamos orar, vamos falar com o Senhor que está aqui conosco. Pai bendito, nós queremos falar contigo nesta hora para te louvar, para te agradecer, para exaltar o teu nome, Senhor, e para dizer que nós te amamos e precisamos do Senhor. Deus, sem ti nada somos, nada podemos fazer. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa segurança, Senhor. E nós queremos te agradecer porque Tu és Deus Emanuel, Deus conosco. Sabemos que o Senhor está aqui neste lugar. Por isso, Senhor, visita cada coração de cada irmão que aqui está, Senhor. Visita cada necessidade. Ó Deus, se tem alguém que está preocupado, se está com algum problema que não possa resolver, visita, Senhor. Gera fé, gera esperança, expectativas no Senhor. Abençoa aqueles que aqui não estão, aqueles que estão passando por problemas, enfermidades. Lembramos da família da Laura, Senhor, que nos ligou nessa tarde. Ó Deus, compartilhando necessidades de oração, pedindo oração pela Nilra. E nós aqui estamos diante do Senhor, colocando na Tua presença a vida dela, Senhor. Guarda a sua mente e o seu coração. Toca, Senhor, na sua alma, no seu físico. Que o Senhor possa usar os médicos, ó Deus, para trazer luz em relação a toda essa enfermidade, Senhor. Mas nós, como igreja do Senhor, nós queremos pedir que o Senhor a visite neste momento. Que o Senhor coloque a Tua mão, Senhor, e que o Senhor opere grandiosamente. Agora mesmo, Senhor, apenas pelo poder do Senhor liberado, ou através dos instrumentos que são os médicos, que estão preparados, Senhor, para cuidar dela. Nós queremos abençoá-la agora em nome de Jesus, a vida da Laura, do Arthur, do Paulo, de todos os familiares, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E oramos por todos aqueles que também estão passando por algum problema de enfermidade, os nossos irmãos. Visita cada um, traz restauração, traz cura, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 18. Nós vamos ler de início apenas os 3 primeiros versículos. Salmo 18, de 1 a 3. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Agora, queridos, neste mesmo salmo, nós vamos ler versículo 46, aliás, apenas mais um versículo. Versículo 46 diz: Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Amém? Que maravilha saber que o Senhor é a nossa força, a nossa rocha, a nossa cidadela, o nosso libertador. Sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, é o Deus que está ali à frente de todas as nossas batalhas. Ele é o nosso escudo, a força da nossa salvação, queridos. Tudo que nós precisamos está nele, está no Senhor. E a palavra diz no versículo 3, que quando nós invocamos o Senhor, que é digno de ser louvado, nós seremos salvos dos nossos inimigos. Amém? Não há Deus maior que o nosso. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos
abrir então a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 20. A parte B do versículo. E depois nós vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 28, e versículo 20, a parte B do versículo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos repetir juntos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, igreja? Quantos dias o Senhor prometeu que estaria conosco? Todos os dias. Todos os dias. Agora vamos para o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5. Também a última parte do versículo diz assim: De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Glória a Deus. De maneira nenhuma. Irmãos, antes de nós começarmos, vamos prestar atenção no versículo. Jesus, lá em Mateus, afirma com as suas próprias palavras, pessoalmente, em carne e osso, aos seus discípulos. E isso se estende a todos os crentes. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Aqui em Hebreus, não é mais o Senhor Jesus pessoalmente, em carne e osso, falando. Mas é o seu Espírito tomando o homem, inspirando o homem a escrever esta carta. E esse Espírito, que é o Espírito do Senhor, que foi prometido pelo próprio Senhor Jesus, o Consolador, tomando o escritor de Hebreus, ele reafirma aquilo que Jesus disse. Porque esse é o papel do Espírito Santo, fazer lembrar as coisas que eu vos disse, assim disse Jesus. Então o Espírito Santo toma o escritor de Hebreus e ele fica inspirado pelo Espírito Santo. E ele escreve, afirmando e reafirmando e afirmando novamente que jamais estaríamos só. Ele dá ênfase e nós precisamos ruminar essas palavras. Nós precisamos digerir essas palavras, precisamos passar dias pensando nisso. Esses não são versículos para nós lermos hoje e esquecermos quando sairmos pela porta da igreja. Não que os outros sejam, mas eu estou dizendo que esses versículos trazem uma verdade fundamental para nossas vidas. Trazem um recurso espiritual fenomenal. E ele diz: de maneira alguma te deixarei. É como se ele estivesse recitando aqui Romanos 8, 32 em diante. Nada vai fazer eu me separar de vocês. Nada vai fazer com que a minha presença se aparte de vocês. Eu prometi, eu não sou homem para mentir. E nem filho do homem para me arrepender. Então ele traz essa promessa: de maneira nenhuma, sob hipótese alguma, te deixarei. Nunca, nunca. As palavras têm que penetrar o nosso coração. Nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais. Isso é uma expressão grandiosa e gloriosa do amor de Deus para conosco, ainda que nós não mereçamos. Isso é graça. E nós queremos, irmãos, nessa noite falar sobre o poder da presença de Cristo. Como os irmãos bem sabem, nós estamos neste mês pregando sobre esta série, o que é o poder de Deus. E nós temos que aprender e amadurecer. E tantas coisas maravilhosas têm sido dito aqui. Nós aprendemos tantas coisas a respeito do poder de Deus e como o poder de Deus se manifesta.
através da pregação, através de ações, através da natureza, sobre tantas outras coisas, como nós ouvimos aqui nos últimos 3 domingos. E hoje nós queremos falar sobre o poder da presença deste Deus, este que está aqui agora. Amém, irmãos? Porque Ele disse que aonde 2 ou 3 estivessem reunidos, Ele se faria presente. Nós cremos nisso. Jesus está aqui nessa noite. Amém? Como eu disse, essa é uma verdade bíblica, é um fato. É uma promessa que está sendo cumprida, ela não será cumprida. Não é uma promessa para que seja cumprida, ela está sendo cumprida agora. Jesus prometeu, e assim que Ele subiu aos céus, o seu Espírito veio, os irmãos conhecem a passagem, em Pentecostes, encheu todo mundo de poder, capacitou crentes. E logo quando nós nos convertemos, nós aprendemos algumas coisas. E uma delas é que nós somos extremamente limitados e extremamente falhos. Se alguém não aprendeu isso ainda, é porque ainda não se converteu de verdade. Porque quando a gente se converte, a gente entrega a vida a alguém que realmente tem capacidade de dirigir a vida. Nós não temos essa capacidade. A gente, quando não é convertido, a gente acha que tem. Por isso a gente toma as nossas decisões. E essa é uma verdade, irmãos, que nós precisamos explorar de fato. Não é uma coisa assim para ficar, eu li que Jesus estaria com a sua igreja todos os dias. Tá bom, eu li. Isso tem que fazer um efeito. Isso tem que trazer algum efeito para mim. Isso tem que fazer sentido na minha vida. É exatamente este fato de Jesus estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, e por Ele afirmar que de maneira nenhuma, nunca, jamais vai me abandonar, é que eu sou diferente dos demais. É isso que nos diferencia daqueles que não creem ainda. É isso que nos diferencia daqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. É o fato de nós termos consciência de que Jesus está do nosso lado todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos ter isso em mente. E um fato interessante, dentro da história da igreja, é de um grupo de pessoas que ficaram conhecidos como os puritanos. E essas pessoas, eles trouxeram essa verdade ao máximo. Eles exploraram a presença e desfrutaram da presença de Jesus na vida deles ao máximo. E estudando sobre eles, a gente nota, a história relata, que aonde quer que eles estivessem, eles consideravam aquele ambiente sagrado, por causa da presença de Jesus. Por causa da presença, seja onde eles estivessem, seja no seu trabalho, seja num ambiente social, não existia diferença para eles de um templo religioso ou lá do local onde eles trabalhavam. Para eles tudo era santo, porque Deus estava ali com eles. Então eles conseguiram viver essa verdade ao máximo. E esse legado, essa parte que ficou registrada, está aí para nos incentivar a fazer o mesmo. Eles conseguiram viver essa verdade ao máximo nas suas vidas. E é por isso, irmãos, que eu quero nessa noite, junto com os irmãos, destacar algumas verdades bíblicas, alguns fatos bíblicos a respeito da presença de Deus junto conosco. Amém? Glória a Deus. Para isso nós vamos abrir alguns textos. Amém? E o primeiro que eu quero compartilhar com vocês é lá no Antigo Testamento. Abram aí em Juízes, capítulo 6, versículo 15 e 16. Juízes, capítulo 6, versículo 15 e 16.
nós vamos perceber o Senhor capacitando aquele que Ele chama pelo poder da sua presença. O poder da presença de Deus capacita o seu escolhido, encoraja o seu escolhido, dá força ao seu escolhido, levanta o seu escolhido. O texto clássico de Gideão, que os irmãos todos conhecem, mas nós vamos encontrar essa verdade na passagem da vida desse homem. Gideão questiona o Senhor, porque o Senhor o havia chamado para libertar o seu povo. Gideão faz uma análise, uma autoanálise para Deus. Ele diz: olha, eu sou um cara totalmente limitado. Eu não sou um cara de guerra. Eu vivo aqui esmagando uvas. E o Senhor veio me chamar para a guerra. Eu sou o menor da casa do meu pai, etc. Ele argumenta para Deus, expondo as suas limitações, expondo as suas fragilidades. Da mesma forma que nós muitas das vezes fazemos. Senhor, por que tu me escolheu? Por que tu não levantou outro? Por que tu não chama alguém mais capacitado? Às vezes a gente faz esse tipo de pergunta. Ou fizemos algum tempo atrás. E Gideão diz o seguinte no versículo 15. E ele lhe disse, aqui Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Olha a resposta do Senhor. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Não dependia de Gideão. Dependia do Senhor. Dependia do Senhor. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Deus está dizendo para ele: eu estarei ao teu lado. E isso capacitou Gideão, isso deixou as dúvidas para trás. Mesmo que o Senhor foi paciente com ele quando ele fez as provas com Deus. Se é o Senhor mesmo que aconteça isso, se é o Senhor mesmo, no outro dia fez de novo. Mas o Senhor já tinha declarado. Irmãos, quantas vezes nos sentimos limitados? Quantas vezes eu me senti limitado com a responsabilidade de ter que pregar o Evangelho, subir nesse altar. Mas quando eu lembro que tudo é pela graça e que não depende do meu intelecto, não depende da minha força, não depende da minha voz que é feia, não depende da minha eloquência, depende da graça, depende da palavra, depende do Espírito Santo. Então isso tranquiliza o meu coração, porque o Senhor vai adiante de mim. Porque foi Ele que chamou Gideão e foi Ele que nos chamou para a sua obra. Então o Senhor, através da sua poderosa presença, nos encoraja, nos tranquiliza e nos capacita. Assim Ele chamou e fez com o seu servo Gideão. Ainda no Antigo Testamento, abra agora lá em Deuteronômio, por gentileza. Capítulo 31 de Deuteronômio. Versículo 6 até o versículo 8. É um dever de todo crente incentivar outros crentes a buscarem a presença de Deus e a descansarem na presença de Deus e a crerem na presença de Deus na nossa vida. Vamos ler o texto. Deuteronômio 31, versículo de número 6 até o 8, diz o seguinte. Aqui é Moisés falando. Sede fortes e corajosos, não temais, e nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem desamparará. Olha a promessa já lá no Antigo Testamento, irmãos. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo o Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar
a teus pais, e tu o farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Glória a Deus. Irmãos, eu imagino, quando eu li isso aqui, eu imaginava a pressão e a carga em cima dos ombros de Josué. Ter que substituir Moisés, simplesmente Moisés. O maior líder, o que conduziu a maior multidão sobre o deserto. O homem que, junto com Deus, operou sinais e prodígios tremendos. Ele não foi um simples profeta. Deus usou Moisés de forma extraordinária e agora estava chegando a hora de ser substituído. E este rapaz, imagina a pressão sobre ele. Assumir a liderança de um povo que era liderado por nada mais, nada menos do que Moisés. Mas Moisés era crente de verdade. Moisés sabia que todas essas coisas foram feitas por Deus. Moisés sabia que ele tinha vencido batalhas, tinha feito sinais e prodígios, não por ele, mas pelo Senhor. Porque o Senhor estava com ele, porque a presença de Deus era com Moisés. Então Moisés disse essas verdades a Josué: não te atemorizes. Eu fiquei temoroso quando o Senhor me chamou, Josué. Eu estava no deserto, ouvi uma voz falar, uma sarça que queimava, mandou tirar as sandálias, porque a terra que eu estava era santa. Mandou eu libertar um povo, eu fiquei tremendo, mas ele disse: o eu sou, vai contigo. E ele foi, Josué. Ele foi. E ele operou sinais, foi ele que operou, Josué. Agora eu estou passando o cajado para ti. Não olha para mim, Josué, olha para ele. Olha para ele porque ele vai contigo. E tu pode fazer as mesmas coisas. Porque a presença dele é contigo. Tanto é que Josué declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, precisamos incentivar as pessoas a crerem na presença desse Deus, a desfrutarem da presença desse Deus. Nós precisamos crer essa verdade, que, como eu disse, não é uma promessa para o futuro, é algo que está realizado, que está pronto. Então nós precisamos chegar nas pessoas e dizer: o Senhor vai contigo, creia nele, busque a presença dele, busque o poder da sua presença, busque isso. Veja os exemplos da Bíblia, testemunhe daquilo que o Senhor fez na sua vida, porque a sua presença foi contigo. Porque nos momentos de dificuldade Ele estava presente, dando força e sustentando, encorajando. Então nós precisamos incentivar, assim como Moisés fez, nós precisamos fazer com outras pessoas. Amém? Agora vamos ao Novo Testamento. Abra em Filipenses capítulo 4. Eu peguei textos que os irmãos conhecem bem, textos que nós todos conhecemos e que trazem essa verdade maravilhosa. O poder da presença de Cristo em nossas vidas satisfaz todas as nossas necessidades. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha o que disse Paulo, Filipenses 4, a partir do 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O versículo mais conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. Mas aqui Paulo está expressando uma experiência extraordinária, onde ele foi levado de baixo para cima, de cima para baixo, foi atirado em todas as situações
que um ser humano pode experimentar na vida. Mas o fato é que a presença de Cristo na vida de Paulo o preenchia. Por isso ele aprendeu a depender de Deus. Por isso ele não sentia falta de coisa alguma. Ele aprendeu a viver nessas circunstâncias da vida, porque o que ele mais precisava ele já tinha, que era a presença de Jesus. Era o poder da presença de Jesus que preenchia o coração de Paulo. E é esse poder que precisa preencher o nosso coração. Porque quando formos provados pelo Senhor, quando a vida nos colocar numa situação difícil, nós precisamos contar com essa presença. Irmãos, o crente de verdade, assim como Paulo, quando ele chega numa situação difícil, tudo que ele menos quer, a única coisa que ele menos deseja, é parar de sentir a presença de Jesus. Porque é o que sustenta. Porque tudo já foi tirado. É a mesma coisa da história de Jó. Tudo foi tirado da vida daquele homem. Tudo. A Bíblia declara todas as áreas da vida dele, ele foi atingido. Mas tinha uma coisa que não pôde ser tirada. Tinha algo que preenchia o coração daquele homem. Tinha uma brasa queimando ainda lá dentro, que era o poder da presença do seu Senhor. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Então, quem disse que crente não pode passar fome? Paulo passou fome. Quem disse que a gente não pode ser atirado numa situação difícil na vida? Mas o que nós precisamos entender é que Ele vai estar conosco. E é exatamente essa presença que nós precisamos buscar para nos sustentar. Da mesma forma, o outro lado da moeda, quando Deus nos coloca numa situação boa, favorável, é nessa presença que nós devemos nos alegrar, porque tudo vem dEle. Por isso que Paulo disse, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, tanto bons como ruins. Tudo vem dEle. E é essa presença que nós devemos buscar. Tanto na pobreza, tanto na humilhação, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Todas as áreas da vida. Davi no Salmo 23, o verso 4. O pastor recitou para nós no domingo passado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. As situações difíceis. O dia mau que se apresenta. Davi diz que não temeria esse dia. Porque quem estaria com ele? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. A presença, esse é o poder da presença de Jesus. Davi, ele estava se comparando a uma ovelha. Só que essa ovelha olha para trás, ela enxerga a robustez do seu pastor, com o seu cajado e a sua vara, o seu cuidado, o seu pastoreio. E mesmo que ele ande por vales sombrios, cheios de trevas, de nada temerei, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. É a certeza da presença. Esse é o poder da presença de Jesus em nossas vidas. Esse é o poder da presença. Irmãos, teve um momento muito difícil da minha vida. Um momento de muita angústia. Muita angústia, muita angústia, muita. E eu estava aqui, aí eu saí ali para fora e era um dia de chuva, era um sábado. E a chuva tinha parado, assim, mas estava tudo preto. Aquela pinguinho assim. E eu saí ali fora e clamei com toda a minha força. Eu disse, deixa eu te sentir. Eu preciso te sentir. Me dá um sinal. Irmãos, abriu um olho de sol no meio dos galhos daquela árvore e iluminaram o meu rosto. E aquele sol me aquecia. E ali eu chorei. Esse é o vale da sombra da morte. Mas a presença de Jesus estava ali.
E ela foi poderosa. Ela me trouxe ânimo. Ela me trouxe esperança. Jesus usou uma circunstância da natureza, tempo feio, fechado, mas anunciou que o seu sol raiaria novamente sobre a minha vida. Que aquela escuridão ia se dissipar e que o sol voltaria a aquecer o meu rosto. E exatamente assim aconteceu. Então, esse é o poder da presença de Jesus. A igreja precisa voltar a buscar essa presença. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. O que adianta nós termos uma igreja lotada para dizer assim, vencemos agora. Vencemos, enchemos a igreja. É maravilhoso, é. Mas nós queremos uma igreja cheia de pessoas assim. Que queiram essa presença. Que busquem essa presença. Não é fácil, irmãos. Os irmãos acompanham aqui, é pequeno. Os irmãos ouvem as desculpas. Os irmãos ouvem. É porque querem tantas coisas. A verdadeira riqueza é essa. Não existe tesouro que pague a gente sentir o calor do Espírito Santo no coração. Não existe, irmãos. Não existe. Nada pode se comparar. Então Jesus, através da sua presença, supre todas as nossas necessidades. Sejam espirituais, financeiras, emocionais, em qualquer área da nossa vida. O poder da sua presença supre as nossas necessidades. Segunda Timóteo, capítulo 4 e versículo de número 16. O poder da presença de Jesus nos sustenta nos dias mais difíceis da nossa vida. Olha o apóstolo Paulo. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Ou em outras traduções, como está ali no quadro, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me abandonaram. Quantos abandonaram Paulo? Todos. Todos. Que isto não lhe seja imputado na conta. Mas olha o 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Mas o Senhor me assistiu. Irmãos, olha que passagem maravilhosa. O apóstolo Paulo estava sendo condenado, julgado, por um crime que não havia cometido. Imputaram, possivelmente, na conta do apóstolo Paulo, um incêndio que teve em Roma, onde grande parte da cidade foi queimada. E este homem foi levado a julgamento. Irmãos, quando a gente está em momentos difíceis na vida, o que mais a gente precisa é daqueles que congregam com a gente junto. É daqueles que sentam na nossa mesa, colocarem o braço por cima do nosso ombro e dizer, estamos juntos. Eu estou contigo, eu conheço o teu caráter, eu sei que tu não fez uma coisa dessas. Mas esse homem foi abandonado por todos. Imagina a dor de ser abandonado pela sua própria congregação. Por aqueles a quem Paulo orava, se preocupava, visitava, consolava, trazia recursos financeiros. Mas no dia que Paulo precisou de um abraço, de um amparo, a igreja inteira o desamparou. A igreja inteira não demonstrou o amor fraternal. Todos abandonaram Paulo. E Timóteo, inclusive, já estava querendo ficar com vergonha de Paulo. Paulo diz para ele, não te envergonhes de mim. Mas teve um que não abandonou Paulo.
Irmão, tem um que nunca vai nos abandonar. Nós lemos no início dessa mensagem. Nunca, jamais. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Nunca. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo declara, mas o Senhor me assistiu. Quem estava junto com Paulo naquele julgamento duro, difícil, onde Paulo corria os olhos para ver se achava alguém dizendo, ei Paulo, eu estou contigo aqui, fica firme, nós vamos vencer juntos. Ninguém. Mas tinha um, e quando Paulo chega naquele lugar, ele sente a sua presença queimando o seu coração. Era a presença do seu Senhor. Este nunca vai nos deixar, e nos momentos difíceis da vida, nunca vai nos abandonar. Que possamos buscar esta brasa, este fogo do Espírito no nosso coração. Que Ele possa fazer verter dos nossos olhos as lágrimas. As lágrimas que precisamos derramar, irmãos. O Senhor me assistiu. Paulo não está dizendo que Jesus, que o seu Espírito, estava lá de braços cruzados. Eu só vou assistir o julgamento de Paulo. Vim aqui assistir. Assistir aqui é de dar assistência. Se solidarizar, estender a mão, dar suporte. Paulo está dizendo, Jesus estava lá comigo me dando suporte, Ele me revestiu de quê? De forças. Porque Paulo era homem também. Paulo não era um super-homem intocável. Ele tinha as suas dores, ele tinha as suas fragilidades. E já que ele não pôde contar com um abraço humano, com um calor humano, ele pôde contar com a presença poderosa do seu Senhor. Que nós possamos nos atentar para essa verdade, irmãos. Nos atentar para essa verdade. Um último exemplo que eu quero trazer para a igreja é que nunca, jamais, em hipótese alguma, sob qualquer circunstância da vida, nós devemos abrir mão da presença de Deus. Como eu falei, irmãos, é aquilo que os irmãos passam lá na janela 40. Perseguição, morte, tem seus bens tirados, mas eles não abrem mão. Não é da religião, não é isso que mantém eles. Nós precisamos abrir a cabeça. O que mantém esses homens lá é o poder da presença de Jesus. É o fato de eles terem sido eleitos por Deus. Então, sob hipótese alguma, nós não devemos abrir mão dessa presença. E tem uma passagem, abra em Êxodo 33. Nós vamos ler alguns versículos dessa passagem. Êxodo capítulo 33. Vamos ler o 1, 2 e o 3. Êxodo 33. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito a qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Presta atenção. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Agora vamos ver o versículo de número 15, ainda do capítulo 33. Versículo 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Glória a Deus. Os irmãos entenderam o que Deus fez com Moisés? Deus fez um teste ao coração de Moisés.
Deus testou o coração do seu servo. Deus estava dizendo o seguinte: vocês vão subir daqui. Eu vou dar todo o recurso que vocês precisam para subir. Eu vou mandar um anjo junto com vocês, um anjo poderoso, ele vai abrir caminhos, vai derrotar este povo. Vocês vão herdar uma terra que prospera, que emana leite e mel, prosperidade. Vocês vão ter tudo lá, vão ser felizes para sempre. Mas eu não vou com vocês. Irmãos, quantos crentes existem por aí que buscam isso? Quantos crentes que se estivessem lá nessa oportunidade falou, feito, é isso aí. Não precisa o Senhor se incomodar mais com a gente. Manda o anjo de uma vez e vamos embora ser felizes. Quantos? As igrejas estão lotadas de crentes que aceitariam essa proposta. Ainda colocariam a culpa em Deus, foi Deus mesmo que ofereceu. A gente não foi buscar. Mas, irmãos, Moisés, ele sabia. Moisés, ele tinha essa necessidade. Ele sabia que sinais e prodígios, o anjo, qualquer, até mesmo o anticristo, o falso profeta faz. Não é essa a questão. O diabo também pode abençoar, se for o caso. O diabo abre portas através do engano, da mentira. Não é esse o caso. Moisés disse o seguinte: nós não vamos abrir mão da tua presença. Nós não vamos abrir mão de sentir o Senhor conosco. Nós não vamos abrir mão de ter o Senhor, o grande eu sou, desde o início dessa jornada até o fim dessa jornada. Nós não queremos saber de anjos. Nós não queremos saber se a terra é prometida ou não. Nós queremos saber da tua presença. Nós queremos saber é que o Senhor vá na nossa frente. Nós queremos é que o Senhor esteja conosco. Tudo que o crente deve desejar na vida é a presença do seu Senhor. As demais coisas correm atrás. As demais coisas nos perseguem. Nós já aprendemos aqui, no Salmo 23, o último verso, ele diz: certamente que bondade e misericórdia me cercarão, ou correrão atrás de mim todos os dias da minha vida. Então, irmãos, Moisés não aceita. Se o Senhor não for conosco, nós nem vamos mexer o pé daqui. Nós precisamos ter essa atitude no coração. Nós precisamos ter esse posicionamento diante do altar de Deus. Quando nos ajoelharmos para orar, por exemplo. Se eu não sentir a tua presença neste lugar, se o teu fogo não queimar no meu coração, eu não vou levantar os joelhos. Eu me recuso a sair daqui enquanto o Senhor não demonstrar misericórdia de mim e não falar comigo. Eu me recuso a sair dessa oração sem sentir a tua presença. Eu me recuso. Se o Senhor não for comigo, nem me faça sair daqui. O poder da presença de Deus. Moisés não estava interessado nos bens de Deus, naquilo que Deus poderia proporcionar ao seu povo, mas estava interessado em estar na presença de Deus. É aquilo que Pedro disse a Jesus: para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, só tu tens a palavra que toca no coração. Só tu falas da eternidade com autoridade, porque tu és Deus. Para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Infelizmente, teve uma igreja que trocou a presença de Jesus. Teve uma igreja que abandonou o seu Senhor. Teve uma igreja que preferiu todas essas coisas. Essa igreja, se estivesse aqui, diria: sim, a gente aceita. A gente aceita tudo isso. Essa igreja ficou registrada lá em Apocalipse. Essa igreja tinha tudo, ela tinha recursos financeiros, era uma cidade muito próspera, eles tinham a medicina avançada, eles tinham o melhor tratamento de vista, dos olhos, eles tinham as melhores roupas, eles tinham tudo isso. Mas eles não tinham a presença de Jesus nos seus cultos. Eles trocaram a presença de Jesus nos seus cultos.
E Jesus estava lá fora, batendo na porta. Se alguém abrir, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Vocês são loucos, vocês dizem que tem tudo, na verdade vocês são pobres, nus, cegos. Revertam isso. Voltem ao princípio. E o princípio é esse, irmãos. A presença de Jesus. A presença de Jesus. Então, assim como os puritanos buscaram a presença do seu Senhor, aonde quer que eles estivessem, eles tinham absoluta certeza, Jesus está aqui. Este lugar, portanto, passa a ser santo. Jesus está aqui. Que a gente possa ter consciência dessas verdades em nome de Jesus. Se coloque em pé. Vamos orar. Curve a cabeça. Eu quero desafiar os irmãos. A gente não pode cair na rotina. É uma pergunta que eu vou fazer, irmãos, mas responda para si mesmo, não precisa responder. Quantos há muito tempo não choram na presença do Senhor? Quantos há muito tempo não derramam uma lágrima por sentir de verdade a presença de Jesus? Quantos há muito tempo não abrem o coração de forma sincera? Sem oração decorada, sem hipocrisia. Faça uma análise. Fala, Senhor, há tanto tempo esses versículos aqui estavam esquecidos na minha vida. Há tanto tempo o meu coração não é aquecido pelo fato do Senhor estar comigo todos os dias. Há tanto tempo eu não uso, amado Deus, essa verdade. Eu não me deleito nessa verdade. Eu não me alegro nessa verdade. Quando os problemas chegam, há muito tempo eu esqueço de que o Senhor está comigo todos os dias. E que o Senhor disse que jamais, nunca me desampararia. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar a chorar na Tua presença. De verdade. Em nome de Jesus, querido e poderoso Deus. Obrigado, amado Deus, por essa verdade da Tua Escritura. Obrigado, Senhor Jesus, por ela aquecer o nosso coração. Obrigado por podermos contar com a Tua presença todos os dias da nossa vida. Senhor, que a Tua igreja possa voltar a Te buscar. Que a Tua igreja reaprenda, amado Deus, a ter esse relacionamento com o Senhor. Incendeia o nosso coração com a brasa viva do altar do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Quer andando, quer no nosso trabalho, aonde quer que seja, que nós possamos ter essa consciência. O Senhor está comigo agora, aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu estás conosco todos os dias. A Tua presença é real, amado Deus. Em nome de Jesus. Abençoa cada um, amado Deus, neste lugar. Que possa viver essa experiência. De ser tocado no profundo do seu coração. Derramar muitas lágrimas na Tua presença. Ser renovado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que a gente não venha abrir mão da Tua presença. Que a gente não venha trocar a Tua presença. Em nome de Jesus, nos ajuda, amado Deus, a voltar nesse caminho. Nos dê consciência de que precisamos Te buscar, não somente no domingo, mas na segunda-feira o Senhor está conosco também, na terça, na quarta, na quinta.
Tu estás todos os dias. Nos ajuda, amado Deus, a viver essa verdade. Tu estás conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, porque nada pode nos separar do teu amor. Nem o mais profundo abismo, nem a morte, nem a doença, nada. Louvado seja o Senhor, por tamanha bondade e misericórdia. Tenha misericórdia de nós, amado Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Diga para o Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, sim, Senhor. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Glória a Deus. Eu quero ainda pedir oração para os irmãos, para a vida de algumas pessoas que me pediram oração. Uma delas nós já oramos, a Nilra, né, a mãe da Laura, mas a nossa irmã Adriana, ela passou uns dias de muito ataque maligno, e nós vamos orar por ela. Ela pediu oração para que essas
coisas que se passaram na cabeça dela sejam vencidas pelo poder da presença do Senhor na vida dela. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar pela Adriana e também pela nossa irmã Fátima. A irmã Fátima está para mudar de Uruguaiana para Itajaí, é isso, irmão? Itajaí. Então ela pediu oração porque ela precisa conseguir casa mais barata lá, precisa acertar as coisas aqui, se organizar. O marido está acertando as coisas com o trabalho. Então a irmã Fátima estará mudando para Itajaí. Então vamos orar pela irmã Adriana e pela irmã Fátima e o Carlos, e também pela irmã Tânia, né? Ela perdeu o seu ex-marido, né, esses dias. Então vamos orar para que Deus possa abençoar. Não sei se ela já voltou ou se está por aqui ainda. Eu sei que ela vai ter que ajudar a filha dela, cuidando da neta. Então não sei se ela já voltou, mas vamos orar pela Tânia, para que Deus possa abençoá-la. Amém? Levante as suas mãos para os céus. Vamos orar então pela irmã Adriana, pela irmã Fátima e irmão Carlos, e também pela irmã Tânia. Senhor, nós oramos agora, ó Deus, em favor da nossa querida irmã Adriana e do Anselmo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor a visite nas suas necessidades, ó Deus, principalmente, Senhor, na sua mente, no seu coração, em relação, Senhor, a todas as ciladas que foram lançadas, ó Deus, sobre a sua mente. Pedimos, ó Deus, que o Senhor a revista com o capacete da salvação. Que o Senhor ajude, Senhor, para que nenhuma seta maligna, Senhor, possa ter, ó Deus, êxito em relação à sua mente e ao seu coração. Nós repreendemos toda obra maligna contra a filha do Senhor e pedimos que o Senhor a fortaleça. Pedimos uma visitação, uma experiência contigo, o poder da presença do Senhor na vida dela. Em nome de Jesus. Oramos também pela irmã Fátima, pelo irmão Carlos. Pedimos que o Senhor abençoe essa família que está prestes a mudar para Itajaí. Pedimos que o Senhor ajude em toda a logística, Senhor, em todas as suas necessidades, ó Deus, nesse requisito, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. E que nada, Senhor, falte para eles, para que eles possam, Senhor, fazer a mudança, ó Deus, conseguir uma casa, Senhor, lá em Itajaí, Senhor. Abre portas de empregos também para o Carlos, para a Glorinha, Senhor, e para toda a sua família. Abençoa, Senhor, essa família. Oramos também pela irmã Tânia, Senhor. Pedimos por ela, pela sua família, pelos seus filhos, que o Senhor console o coração, que o Senhor dê força, e que o Senhor faça um reboliço nessa família, que o Senhor transforme essas vidas, que essas vidas venham se render ao Evangelho, que a presença do Senhor possa visitá-los e transformá-los. Ó Deus, visita a irmã Mara também, sua família, tem misericórdia de todas as questões da sua família, que a mão do Senhor possa estar sobre eles e abençoá-los, ó Deus, e que haja vitória, ó Deus, na vida dessa família. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Que bom que vocês vieram no finalzinho, mas vieram. Que bom. Amém? Vamos aproveitar e orar por essa família e pelo meu querido Leandro. Vem cá. Vem cá. Hã? É Leandro, né? Não é Leonardo, não. É Leandro. Amém. Levante as mãos para cá. Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do Leandro agora e declaramos, ó Deus, a tua presença se manifestando na vida dele. Ó Deus, e abençoando a vida dele, quebrando, ó Deus, todas as forças das trevas que tentam contra essa criança, contra a vida dele, Senhor. Nós, ó Deus, em nome de Jesus, nós o abençoamos e pedimos que o teu Espírito Santo esteja agindo na sua vida, agindo no seu coração e na sua mente, ó Deus, e que a força e o poder da tua presença, ó Deus,
destrua toda a presença maligna, toda a força maligna na vida dele, na sua casa, nos seus, seja na vida dos seus parentes, ó Deus, conhecidos ali, que o poder do Senhor se manifeste, que a glória do Senhor esteja sobre ele, ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, abençoando a sua vida, dê ordem aos teus anjos em favor dele, Senhor, e guarda-o, e livra-o de todo mal. Eu o abençoo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Pode sentar um pouquinho, irmãos. Queridos, ontem eu e a pastora tivemos a alegria de irmos lá no culto, lá em Passo de los Libres, com o pastor Rubem e a pastora Graciela e toda a igreja lá. E foi muito bom, muito agradável. Passamos a tarde, tivemos o culto à noite. Foi uma bênção tudo que aconteceu lá. E os irmãos lá estão muito empolgados para o nosso retiro. Já vão começar a fazer as promoções lá. Já anunciaram as promoções, inclusive, sem ser nessa sexta-feira agora, na outra, nós vamos ter reunião de liderança, nós vamos marcar um dia também para uma promoção, para a gente ter um pouco mais de recurso, para a gente, então, ter tudo o que nós precisarmos para o nosso retiro. Graças a Deus, já pagamos a metade do sítio. Está pago. Amém? Está pago. Então, a outra parte está com os irmãos de Passo de los Libres, mas vamos precisar de recursos para alimentação e transporte. O transporte que está me assustando um pouco. Eu fiz uma pesquisa com uma van que cai mais ou menos umas 15, 16 pessoas, acho que é isso aí. Ele cobrou R$600. É caro. Assim, é caro, né? Pelo menos para nós é, né? Então eu vou tentar essa semana encontrar um lugar mais barato, uma van mais barata. Nós não oramos pelo lugar, a gente estava achando de 750 para cima. E Deus nos deu o melhor lugar dos que nós tínhamos olhado por muito menos. Então, vamos orar para que Deus prepare uma van, quem sabe até lá em Libres mesmo, né? Consiga-se uma van lá, grande, quem sabe um micro-ônibus, quem sabe. Aí traz os irmãos já para cá, daqui nós já vamos todo mundo juntos, quem sabe. Então, nós vamos orar por isso, para que Deus nos dê tudo o que nós precisamos para esse retiro. Então, orem pelo nosso retiro, orem em relação por tudo que nós vamos precisar, principalmente agora o transporte, que é a coisa que mais está me preocupando agora, tá bom? Mas vamos ficar em pé então, vamos agradecer ao Senhor por esse culto. E vamos orar por essas questões do nosso retiro. Lembrando que terça-feira, nossa reunião de oração, e fevereiro, tá? No primeiro final de semana de fevereiro, nós já estaremos voltando com a nossa escola bíblica, não é isso, meu bem? Segundo? Bom, depois a gente confirma. A escola bíblica, Leandro, vai voltar, tá? Tá bom? Então vamos orar então pelo nosso retiro e por essa semana. Senhor Jesus, nós queremos orar, ó Deus, clamar agora pelo nosso retiro. Queremos agradecer, Senhor, até agora por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus, porque da nossa parte aqui de Uruguaiana, já pagamos, ó Deus, a diária do sítio. Obrigado pelo recurso que chegou para nós. Pedimos agora, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, nos ajude com essa questão do transporte. Pedimos que o Senhor nos mostre, Senhor, com quem, onde, ó Deus, podemos, ó Deus, contar com um valor acessível a nós, Senhor, para podermos locar e
conduzir, Senhor, o teu povo para esse retiro. Pedimos, ó Deus, para que todos os irmãos estejam ali, Senhor, e que sejam dias, ó Deus, de muita alegria, de muita presença do Senhor e de muita comunhão. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, todos os detalhes para esse retiro. Principalmente, ó Deus, o que diz respeito ao culto, as pregações, as orações, o louvor que nós vamos ministrar lá. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos unja com teu Espírito Santo. Que haja unção do Senhor sobre esses dias que estaremos ali, Senhor, buscando a tua presença. Pedimos, ó Deus, por essa semana, que o Senhor abençoe essa semana, abençoe as nossas atividades, tanto pessoais como as atividades da igreja, Senhor, que o Senhor abençoe cada família, os irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, que o Senhor abençoe cada um deles, ó Deus, e que o Senhor os socorra em suas necessidades. Ó Deus, lembramos os irmãos de Passo de Los Libres, abençoa o pastor Rubem, a pastora Graciela, os irmãos ali, Senhor, que a tua mão esteja sobre eles também, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e o consolo do Espírito Santo, esteja com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.